O período colonial do Brasil começou em 1500, com a chegada dos portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, e durou até 1822, quando o país declarou sua independência de Portugal. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o Brasil colônia. 1. Descobrimento e primeiros anos, 1500-1530. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, reivindicando a terra para Portugal. Inicialmente, o interesse português foi limitado, focando principalmente na exploração do pau-brasil, uma madeira valiosa usada para produzir corante. 2. Capitanias hereditárias, 1534. Para promover a colonização, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias hereditárias, concedidas a nobres portugueses. A maioria das capitanias não teve sucesso, mas algumas, como Pernambuco e São Vicente, prosperaram. 3. Governo Geral, 1549. Em 1549, o governo português estabeleceu um governo geral para centralizar a administração colonial, com sede em Salvador, na Bahia. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. 4. Economia colonial. A economia colonial foi baseada principalmente na plantação de cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escrava africana. Outras atividades econômicas incluíam a mineração, especialmente ouro e diamantes, pecuária e agricultura de subsistência. 5. Escravidão. A escravidão foi uma instituição central no Brasil colônia, com milhões de africanos trazidos para trabalhar nas plantações e minas. A escravidão indígena também foi praticada, mas foi gradualmente substituída pela escravidão africana. 6. Expansão territorial. Os portugueses expandiram seu território para o interior, muitas vezes entrando em conflito com povos indígenas e outras potências europeias, como os holandeses, que ocuparam partes do Nordeste no século XVII. 7. Ciclo do ouro, século XVIII. No século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais levou a um grande fluxo de imigrantes e ao desenvolvimento de cidades como Ouro Preto. A mineração trouxe riqueza, mas também aumentou a pressão fiscal sobre os colonos. 8. Inconfidência Mineira, 1789. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolta contra o domínio português, liderada por figuras como Tiradentes. A revolta foi reprimida, mas é considerada um precursor do movimento de independência. 9. Transferência da corte portuguesa, 1808. Em 1808, a família real portuguesa fugiu para o Brasil devido à invasão napoleônica em Portugal. A presença da corte no Brasil trouxe mudanças significativas, incluindo a abertura dos portos e o desenvolvimento cultural e econômico. 10. Independência, 1822. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, encerrando o período colonial. O período colonial deixou um legado duradouro na cultura, sociedade e economia brasileira, incluindo a influência portuguesa, a diversidade étnica e as desigualdades sociais.